Estudos para concursos. Só que eu vou ler as locuções verbais. Estudo português. Português, locução verbal e vozes do verbo. Locução verbal. Locução verbal é a combinação de verbos auxiliares ter, haver, ser, estar ou outro qualquer que funcione como auxiliar, com verbos nas formas nominais. Exemplo, tenho estudado, de ter. Hei de comprar, de haver. E estou esperando, de estar. Daí, tenho estudado muito, hei de comprar uma casa. Estou esperando você. Vozes do verbo. Voz do verbo é a forma que esta toma para indicar que a ação verbal é praticada ou sofrida pelo sujeito. 3 são as vozes dos verbos, a ativa, a passiva e a reflexiva. Um verbo está na voz ativa quando o sujeito é agente, isto é, ação expressa pelo verbo. Exemplo, o caçador abateu a ave. O verbo está na voz passiva quando o sujeito é paciente, isto é, sofre e recebe ou desfruta. A ação expressa pelo verbo. Exemplo, a ave foi abatida pelo caçador. Observação, só os verbos transitivos podem ser usados na voz passiva. Agora a formação da voz passiva. A voz passiva mais frequente é formada pelo verbo auxiliar ser, seguido do particípio verbo principal, passivo analítico. O homem é afligido pelas doenças. Na palavra analítica, o verbo pode vir acompanhando agente da passiva. Menos frequente pode ser exprimir a passiva analítica com outros verbos auxiliares. Exemplo, a aldeia estava isolada pelas águas. O agente da passiva é pelas águas. 2. Do agente da passiva. Como pronome passivador. Associado ao verbo ativo da terceira pessoa. Passame, passiva, pronome nominal. Exemplo, regem-se, com a travessão S. Regem-se, regam-se as plantas. Organizou-se o campeonato. Sujeito paciente ao campeonato. E o C, ele é o pronome apassivador ou partícula apassivadora. Ou seja, partículas fazem as coisas ficarem passivas. Voz reflexiva é a próxima voz, depois da voz passiva. Na voz reflexiva, o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Dar uma ação cujos efeitos ele mesmo sofre. O caçador feriu-se. Feriu-se, eu me feri. E me feri, ferir e feri-me. A menina penteou-se. Se, feriu-se, se. O verbo reflexivo é um conjugado. É conjugado com os pronomes reflexivos. Mete-se, nós, você. Mete-se, nós, você. Mete-se, nós, você, mete-se, nós, você, mete-se, nós, você, mete-se. Nesses pronomes são flexíveis quando se lhes podem acrescentar a mim mesmo, a ti, a mesmo, a ti, a si mesmo, a nós mesmos, etc., respectivamente. Considerar-te aprovado. A ti mesmo. O pronome te reflexivo. Uma variante da voz reflexiva é a denota repressida. Denota reproxividade, a relação mútua ou correspondida. O verbo desta voz, por alguns chamados recíprocos, usam-se geralmente no plural e podem ser reforçados pelas expressões um ao outro reciprocamente, mutualmente. Amam-se como irmãos, os pretendentes insultaram-se. Pronome reflexivo recíproco, te-se, mete-se, nós, você. Conversa da voz ativa na passiva. Próxima voz é a voz ativa na passiva. E última para acabar. Pode-se mudar a voz ativa na passiva sem alterar substancialmente o sentido da frase. Gutenberg inventou a imprensa. A imprensa foi inventada por Gutenberg. Observe-se que o objeto direto para o sujeito da passiva, o sujeito da ativa, passará ao agente passiva do verbo ativo a revestirá a forma passiva. O verbo ativo revestirá a forma passiva. Por conservando o mesmo tempo. Conservando o mesmo tempo. Exemplo. Os calores intensos provocam as chuvas. Vira. As chuvas são provocadas pelos, calores intensos. Exemplo. Eu o acompanharei. Vira. Ele será. Verbo será de ser. Será acompanhado. E por mim. Quando o sujeito de voz ativa for em determinado não haverá complemento agente da passiva. Exemplo, prejudicam-me. Igual a fui prejudicado.
Daqui tem uns exemplos de exercícios. Uns exercíciozinhos. Vamos fazer os exercícios dos verbos que a gente leu. Vai. C, B, D, E, A, C, B, D. Esses exemplos, esses exercícios de verbos são de completar as frases com os verbos, né? Então vamos lá. Primeiro esse aqui. Eu só vou falar as frases aqui e os verbos vier, dispor, vai. Se vier no próximo domingo, dispor e dispor de tempo, vai assistir a final do campeonato. Próximo. Verbos receará, opusessem, obtivera. Ele receara que lhe opusessem muitas dificuldades, mas enfim obtivera a verba para pesquisa. Próximo, a segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo do verbo pescaver. E eu tinha que lembrar isso. E é o precaveste. A segunda pessoa do singular do pretérito perfeito de precaver é precaveste. Veste. Assinale a alternativa que encaixe no período seguinte. Daí, requeresse, a interviesse e o rehouvesse. Se você requeresse e o seu irmão interviesse, quem sabe você rehouvesse o dinheiro. Próximo. Risca. Assinale a opção completamente correta nas lacunas. Estiver e será. Quando estiver mais aperfeiçoado, o computador certamente será um eficiente meio de controle de toda a vida social. Próximo. Outra de completar. Obtiver, redija e aguarde. Quando obtiver todos os documentos, redija um requerimento e aguarde a chamada do seu nome. Próximo. Outra de completar. Interveio e reouve. Ele interveio numa questão difícil de ser resolvida e reouve seus bens, reouve, interessante, reaver, né? Reouve seus bens graças ao bom senso. Próxima questão. Indica. Indique a frase onde houver uma forma verbal incorreta. Essa aqui, ó. Se ela vir de carro, chame-me. Forma verbal, vir. Se ela vier de carro, né? Aponte a alternativa que contém a forma correta. Vir e direi. Quando eu ouvir, direi-lhe algumas verdades. Roximinha. 10. Aponte a alternativa que a segunda forma está incorreta, com plural da primeira. Ele vem, não vira, eles vêm. Eles vêm. Quer dizer, não tem que aqui ter que vem, vir, ver. O verbo vir vira aquele com o chapeuzinho. Assinale a alternativa que preencha correta, respectivamente, as lacunas das frases. Interviéssemos, requeressem ou mantém. Mesmo que nós interviéssemos, não conseguiríamos que eles requeressem os papéis que os chefes mantêm em segredo. Local. Próximo. 12. Assinale a alternativa que contém a forma correta dos verbos medir, valer, caber e datilogravar. Medir, valer, caber e datilografar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, pela ordem. Medir vira meço, valer vira valho, caber vira caibo e datilografar vira datilógrafo. Primeira pessoa do presente. 3. Assinala a alternativa incorreta. O verbo odiar é regular. O verbo rodear não é regular, errado. E última pergunta, ela nos pede que demos e virmos. Ela nos pede que demos toda a atenção ao filho se ouvirmos em Roma. E assim acabou.